de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32. Lá em Gênesis, capítulo de número 32, diz a Bíblia Sagrada a história de um grande homem chamado Jacó. Quem conhece a história de Jacó sabe que Jacó nasceu no útero da irmã Rebeca. Diz a história no livro de Gênesis que Rebeca, ela tinha o mesmo problema que Sara tinha. Ela tinha o mesmo problema que a nossa irmã Ana também tinha. Mas diz a história da Bíblia Sagrada que ao dar à luz dentro do seu ventre, a nossa irmã Rebeca deu à luz a duas nações. Uma nação grande e a outra nação pequena. Olha isso, uma nação grande e a outra nação pequena. A Bíblia diz que quando o Senhor liberou para nossa irmã Rebeca as duas nações, a pequena e a grande, Isaac, seu marido, deu o nome de Esaú ao primeiro que nasceu. O segundo que nasceu, a nossa irmã Rebeca, ela deu o nome de Jacó. Jacó cresceu, Esaú cresceu, e diante desse tempo, esse período de tempo que vai passando, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo de número 32, depois de você dar uma lida lá. A Bíblia diz que conforme o tempo vai passando, ela vai ensinando Jacó roubar a primogenitura do irmão Esaú. Quem conhece a história de Gênesis sabe que diante o crescimento de Jacó e diante o crescimento de Esaú, Rebeca, ela ensina Jacó, seu filho, a se disfarçar de Esaú para tentar roubar a bênção das mãos do marido Isaac. Quem já leu essa história sabe do que eu estou falando. Diante essa crise, esse problema enfrentado, essa falha que ela ocasionou a Jacó fazer, a Bíblia diz que Jacó, ele se disfarça do seu irmão Esaú e ele rouba a bênção da primogenitura dentro do quarto do pai. Isaac, diz a Bíblia Sagrada, que ele estava velho, que ele estava cego e ele estava cansado. E pelo seu cansaço, seus olhos estarem sem visão, seu corpo já está cansado. A Bíblia diz que Jacó se disfarçou de Esaú, e quando ele se disfarçou do irmão, ele roubou aquilo que não era para roubar. Ele roubou a primogenitura de Esaú, seu irmão. A Bíblia diz que quando Esaú soube do roubo que Jacó fez com ele, Esaú virou para o seu irmão Jacó e falou para Jacó: Jacó, quando nosso pai morrer, eu vou te arrebentar. Olha que Esaú falou para ele: quando nosso pai morrer, eu vou te arrebentar. Aí a irmã Rebeca, como ficou assustada por essa ameaça do seu filho Esaú, ela pegou Jacó e mandou ele para a casa do irmão dela, Labão. Jacó foi para a casa do tio dele, Labão, ficou um período de um tempo na casa do irmão, do tio escondido, porque a Bíblia diz que Esaú queria matar ele, Esaú queria arrebentar ele de qualquer maneira. Então, quando Jacó ele foi para a casa do seu tio Labão, lá em Gênesis diz que Jacó ele ficou rico diante a riqueza que ele conseguiu possuir do seu tio Labão. Seu tio deu para ele algumas ovelhas, diante de alguma estratégia que o céu deu para Jacó, Deus deu para Jacó. Jacó conseguiu ficar rico diante da riqueza do seu tio, mas só que ele lembra, olha isso para você entender a mensagem. Ele lembra que ele precisava voltar para a casa do pai dele. Ele lembra que ele precisava voltar para a casa da mãe dele, porque a mãe dele falou assim: meu filho, seu irmão está querendo te matar, seu irmão está querendo cortar sua cabeça. E quando ela fala isso para ele, ele vai, mas só que ele vai com o coração na casa dele, porque enquanto ele estava na casa do tio dele, a cabeça dele estava na casa do pai, a cabeça dele estava na casa da mãe.
Então, quando ele começa a ficar rico diante da riqueza do seu tio Labão, a Bíblia diz que ele casa com a nossa irmã Raquel, ele cria alguns filhos e a geração de Jacó cresce, olha isso, a geração de Jacó, ela cresce dentro da casa do tio dele, Labão, mas só que Jacó, ele precisa voltar. Jacó, ele precisa retornar para a casa da mãe dele. Jacó precisa retornar para a casa do pai dele. Mas só que Jacó sabe que o Esaú está esperando ele com a espada dentro de casa. Olha isso. Jacó sabe que o seu irmão Esaú está esperando ele dentro de casa, porque Esaú, ele está querendo matar Jacó dentro de casa. A Bíblia diz que quando Jacó, ele pega sua esposa, ele pega seus filhos, ele manda eles ir na frente. E quando a sua esposa, seus filhos vai na frente, depois de um tempo, Jacó, ele pega as suas coisas que estavam na casa do tio dele, e ele pega a estrada sentido a casa da mãe e a casa do pai. E sabe por onde ele passa? Ele passa pelo lugar chamado Val de Jaboque. Alguns pregadores dizem que o lugar era vale, mas só que vale é diferente de Val de Jaboque. Vale é um lugar seco. Val de Jaboque é um lugar cheio de lama. Então tem uma diferença muito grande aqui. Quando a gente fala assim, ó, e Jacó passou pelo Val de Jaboque. O Val de Jaboque era um lugar cheio de lama. Quando nós falamos assim, ó, e ele passou pelo Vale de Jaboque. O vale é um lugar seco, é um lugar sem mato, é uma terra seca. Mas só que a Bíblia diz que Jacó passou pelo Val de Jaboque. O Val de Jaboque era um lugar de lama, era uma lama barrenta. Então, quando Jacó, ele passa pelo Val de Jaboque, olha isso para você não perder a mensagem. Quando ele passa pelo Val de Jaboque, a Bíblia diz que o varão encontrou Jacó. Não foi Jacó que encontrou o varão. A Bíblia diz que o varão encontrou Jacó. E a Bíblia diz que quando o varão encontrou Jacó, eles brigaram, lutaram a noite inteira. Era como que o varão que estava ali no Val de Jaboque, ele estava dizendo para Jacó, Jacó, olha o que ele estava dizendo, se você bateu no seu irmão, se você brigou com seu irmão, agora você vai brigar comigo aqui no Val de Jaboque. Alguns, quando lê a Bíblia, acham que foi Jacó que brigou com o anjo. Mentira. O anjo que brigou com Jacó. Porque o anjo falou assim, ó, já que você brigou com Esaú, agora você vai brigar comigo a noite toda. A Bíblia diz que o varão brigou com Jacó a noite inteira. E enquanto eles estavam brigando com Jacó ali no Val de Jaboque, olha isso. Enquanto eles estavam brigando a noite inteira no Val de Jaboque, o varão virou para Jacó e falou assim, ó, me solta. Olha o que ele disse. Me solta, porque eu preciso retornar ao trono. Aí Jacó pegou e falou assim, ó, eu não posso te soltar. Aí o varão pegou e falou assim, ó, não, você tem que me soltar. Porque a alva, olha isso, a alva, ela já está vindo. E eu não posso ficar parado aqui brigando a noite inteira. Olha o que aconteceu. Quando o varão brigou com Jacó a noite inteira, a Bíblia diz que o varão virou para Jacó e falou assim, ó, qual é o seu nome? Olha isso para você pegar essa mensagem. O anjo falou para Jacó, ele falou para ele assim, ó, qual é o seu nome? Jacó, ele tem 3 nomes. Pega isso para você. Jacó, ele tem 3 nomes. O primeiro nome de Jacó é Jacó, dado pela mãe dele lá atrás. O segundo nome dele é Esaú. Esse nome foi dado por ele dentro do quarto do pai dele, se disfarçando do irmão para roubar a bênção da primogenitura. E o terceiro nome é o nome de Israel, a qual o varão deu para ele dar lá no Val de Jaboque. Então Jacó, ele tem 3 nomes, Jacó, Esaú e Israel. Quando o varão virou para ele no Val de Jaboque e falou para ele assim, ó, qual é o seu nome? Jacó, ele não pode falar para o varão, varão, o meu nome é Esaú. Jacó, ele não pode chegar para o varão
e dizer para ele assim, ó, eu não sei qual é o meu nome. Porque quando o varão falou para ele assim, ó, qual é o seu nome? Jacó se lembra que 20 anos atrás, o pai dele fez essa mesma pergunta dentro do quarto. Qual é o seu nome? Lá no quarto do pai, 20 anos atrás, ele podia mentir, porque o pai dele estava cego. Então, quando ele falou para ele, qual é o seu nome? Jacó, sabendo que o pai está cego, ele falou assim, ó, meu nome é Esaú, porque o pai dele estava cego. Mas agora ele está na frente do varão. E quando o varão falou para ele assim, ó, você quer a benção? Eu quero. Então qual é o seu nome? Aí Jacó se lembra de 20 anos atrás. 20 anos atrás ele mentia. 20 anos atrás ele pecava. 20 anos atrás Jacó errava. Mas agora ele está na frente do varão. E sabe qual é o problema? O problema é que Jacó não pode mentir para o varão. Entendeu? Ele não pode falar para o varão que o nome dele é Esaú. Era como o varão estivesse dizendo para ele, você quer a benção? Então me fala o teu nome correto. Qual é o seu nome? Jacó, ele não pode mentir para ele. E sabe o que ele diz? O meu nome é Jacó. Olha o que ele disse. O meu nome é Jacó. Aí o varão olhou para ele e falou assim, pois bem, disseste muito bem. Seu nome não se chamará mais Jacó. O seu nome se chamará de Israel. Era como o varão estivesse dizendo, você roubava, você não rouba mais. Você pecava, você não peca mais. Você fumava, hoje você não fuma mais. Você bebia, hoje você não bebe mais. 20 anos atrás, você poderia mentir para o seu pai porque ele estava cego. Mas agora você está no Val de Jaboque, na frente do varão. E na frente do varão, você não pode mentir do seu nome. Quando ele disse para ele, seu nome agora vai ser Israel, a Bíblia diz que ao trocar a história de Jacó para Israel, o varão falou para ele assim, ó, me solta. Olha que a Bíblia está escrevendo dizendo, me solta, porque o sol vai nascer. Olha isso, irmã Luciana, olha isso, irmã Mariana. O anjo que falou para Jacó no Val de Jaboque, ele falou para ele assim, ó, me solta, porque o sol vai nascer. Aí você me diz, pastor Evandro, aonde é que está o mistério dessa palavra que o varão disse para Jacó no Val de Jaboque? O anjo falou para ele, na Bíblia de Gênesis, no Gênesis está escrito assim, ó, e nasceu-lhe o sol. Não está escrito assim, ó, e nasceu o sol. Não, está escrito assim, ó, e nasceu-lhe o sol. Sabe que o varão estava dizendo para Jacó, Jacó, o sol vai nascer. Ele, e aí? Ele falou, e aí? O sol que vai nascer aí, não vai nascer para mim, eu preciso voltar. O sol que vai nascer aí, vai nascer para você. Você entendeu a palavra? O varão que virou para Jacó no Val de Jaboque, ele falou assim, ó, Jacó, me solta, porque o sol vai nascer. Era como ele estivesse dizendo assim, ó, o sol que vai nascer não é para mim. O sol que vai nascer é para você. Você quer receber essa profecia? O mesmo varão que conversou com Jacó no Val de Jaboque, ele manda te dizer na tarde de hoje nessa live, o sol que está vindo aí, está vindo para brilhar você. Está na hora de o seu ministério ser reconhecido. Está na hora da sua casa ser reconhecida. Está na hora de Deus brilhar para você esse ano. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora. Jacó, ele não tem força para brigar com o varão. O varão, ele é tão forte que ele toca na junta da coxa de Jacó. Jacó fica aleijado. Olha isso. Jacó, ele fica aleijado. E quando Jacó, ele fica aleijado, a Bíblia diz que ele tem que retornar para a casa do pai dele. Ele tem que retornar para a casa da mãe dele. Você lembra o que eu disse lá no começo? Mas só que ele está aleijado. Ele está sentindo dores na perna dele direita, porque o varão tocou com seu dedo na junta da coxa dele. Então, quando o sol nasce e o anjo troca a história dele no Val de Jaboque, ele está indo para a casa do pai e da mãe. E Esaú, seu irmão, está esperando ele com a espada, dizendo, é hoje que eu arrebento ele.
É hoje que eu mato ele. Aí as filhas de Jacó, os filhos de Jacó, quando viram ele mancando da perna direita, olharam para ele e falaram assim: meu pai, por que você está mancando da perna direita? Por que você está andando aleijado? Sabe o que Jacó disse? É agora que eu estou andando certo. É agora que eu estou andando de um jeito certo. Era como ele estivesse dizendo assim, ó: até ontem eu estava bem. Até ontem, perdão, eu estava mal. Mas hoje eu estou muito bem. Olha o que ele disse. Até ontem eu estava mal. Mas hoje eu estou muito bem. Aí quando Esaú foi pegar ele para arrebentar, ele viu Jacó puxando da perna direita. E sabe o que ele disse? O que foi que aconteceu com você? Jacó pegou a sua espada, guardou ela, o seu irmão abraçou ele, e ele falou assim, ó: eu tive um grande encontro com Deus, lá em Peniel. Peniel, eu tive um encontro com um varão cara a cara, e ele mudou a minha história no Val de Jaboque. Olha que Deus passou para você na live de hoje. Descansa, descansa. O anjo há de tocar na tua casa hoje. Esse sol que eu falei para você aqui, ele vai nascer para você. Essa semana será uma semana de muita bênção. Essa semana será uma semana de muita vitória. Antes do anjo liberar sua bênção, ele primeiro quer saber qual é o seu nome. Entendeu o mistério da palavra? Antes do anjo liberar sua bênção, ele vai dizer primeiramente para você qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Lembra o que eu disse aqui agora? Jacó tem 3 nomes: Jacó, Esaú e Israel. Mas só que na frente do varão, ele não pode mentir para ele. E o anjo falou para ele: antes de eu liberar a benção, qual é o seu nome? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Pega esse vídeo, compartilha na página de alguém que está afastada. Compartilha na página de alguém que está afastado. E diga para ele, diga para ela assim, ó: antes de Deus liberar sua bênção, ele primeiro quer saber qual é o seu nome. O seu nome antes era pecador? O seu nome antes era ladrão? O seu nome antes era mentiroso? Mas agora no Val de Jaboque você vai estar de cara com o varão. E na frente do varão a gente não pode mentir para ele. Então, da mesma liberação que o céu deu para Jacó, dando a ele a liberação da vitória, assim diz o Senhor para você nessa live: antes desse mês de janeiro terminar, a mesma bênção que caiu sobre Jacó, essa mesma bênção recairá sobre a sua cabeça. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Pega essa live, compartilha ela e diga para eles qual é o seu nome. A bênção está chegando, mas antes dela chegar, primeiramente o céu vai dizer para você qual é o seu nome. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Espero na próxima live. Deus abençoe, gente.